Bom dia, estamos aqui no nosso podcast CEPcast. Eu sou o João Marcos. Pessoal, eu sou o Gustavo. E hoje estamos aqui com o nosso professor mais especial, o criador do nosso podcast, João Júnior. Bom dia. Como o senhor tá, João Júnior? Bem, graças a Deus. Senhor, um revolucionário, né? Um professor fenomenal para criar um podcast desse, né? Como surgiu isso tudo? Primeiro eu vou me apresentar, né? Sou o professor João Júnior, professor de Geografia. A ideia do podcast, ela surgiu um pouquinho tímida, né? Foi num trabalho coletivo que a gente teve. Trabalho coletivo é quando os professores se reúnem para tratar sobre os assuntos da escola. E eu entrei aqui quando o CEPI surgiu, né? Deve ter ali por volta de 3 anos. Eu também, obviamente, né? Trabalhando aqui já há 3 anos. E nesse trabalho coletivo, os professores estavam falando sobre o PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico. E lá foi exigido algumas ações para compor o projeto. Aí os professores estavam lá discutindo, todos reunidos, da Ciências Humanas. Nessa reunião ela foi separada por áreas. Então a gente se reuniu lá, os professores de Ciências Humanas. E cada um foi dando uma ideia. Aí eu tava pensando, podcast, né? Tá em alta, continua em alta desde aquele período. E todo mundo falando, um caderno de atualidades, não sei o quê, meio ambiente, não sei o quê. E eu com um podcast na mente. Até que eu, né, deixei a timidez de lado e falei, olha, inicial, né? Pode ser que o podcast dê certo como um instrumento, né, uma ferramenta pedagógica aqui dentro da escola, para promover a própria escola, né, utilizar essa estrutura do podcast para divulgar eventos, divulgar programações. Aí colocaram, né, acharam a ideia interessante e colocaram no projeto, mas eu não sabia como ia acontecer. Né, foi uma ideia, porque na teoria tudo é bonito. Agora a prática, beleza, aí colocaram o podcast, a ideia do podcast no PPP, né, como uma ação, e pronto, ficou lá. Mas eu ia pensando, né, sempre pensando em como trazer a questão do podcast para dentro da escola. E surgiu a oportunidade de fazer esse podcast na eletiva, né, 6 meses depois. Então eu falei, vamos arriscar, vamos tentar, né, vamos ver no que vai dar. E eu fiz o projeto, escrevi o projeto lá e coloquei o nome do rádio ao podcast. Seria uma trajetória, né, do rádio até chegar ao podcast. Como o CEPI estava bem no início, então não tinha recurso, né, não tinha quase nada. E eu também não sabia como proceder. Aí aos trancos e barrancos, né, eu fui levando o podcast, que não foi propriamente um podcast como nós temos hoje, né, e foi uma tentativa, foi um teste, na verdade. Eu quero até agradecer os meninos que participaram, o Marcos, a Daniele, que é a irmã da Isabela, a Camila, a Alexandra, a Raíssa, o Paulão, que é o nosso editor de vídeo, né? Tá comigo desde o começo, desde a primeira eletiva o Paulo tá comigo. Então, eu agradeço o Paulo também, né? Não me abandonou, tá até hoje comigo aí. E, cara, eu pensei que não ia dar certo, não ia sair nada, ia ser uma eletiva fantasma. Mas os meninos ali, né, me ajudaram muito, principalmente na hora da culminância. Daí foi muito interessante. Nós não tivemos essa estrutura aqui, né, microfone, os braços articulados, mas eles fizeram. O Marcos teve uma ideia. Professor, o que é que o senhor acha da gente pegar papelão e fazer a estrutura do podcast com esses papelões? Né, utilizar o papelão para fazer um reciclável, a ideia da reciclagem. Eu falei, cara, é com vocês que sabem. Ele foi, assistiu o vídeo no YouTube e fez lá os microfones, fez câmera, nossa, ficou legal. Trabalho, viu? Eu vou ver se eu tenho no celular essas filmagens, eu vou fazer um vídeo, né, uma edição, e vou postar pra gente ver como que ficou a culminância, né, de há uns 2 anos atrás. Mas ficou muito legal, agradeço muito os meninos. E foi daí que nasceu a ideia do podcast, como a gente tem hoje. Então foi mais ou menos, aí para não ficar também enrolando muito aqui, foi assim que surgiu a ideia da nossa eletiva.
o podcast. Mas se não fosse ter a ideia do podcast, a senhora teria alguma ideia assim a mais? Ou foi só o podcast? Foi tiro certeiro? Na verdade, a eletiva, ela é, na teoria, ela é interessante. Mas quando traz para a prática, aí é que começa a dificuldade. Eu tenho 6 anos já como professor, né, atuando na área da educação. E eu acho que só uma vez que eu não tive eletiva, só uma vez. Ou 2. Aí, eu sempre gostei dessa questão da tecnologia, né, jogos virtuais, videogame. Mas quando a gente traz para dentro da sala, são poucos aqueles que se interessam. Né? Mesmo sendo videogame, mesmo sendo um podcast, poucos são aqueles que de fato se interessam e querem ajudar a gente. Mas o meu enfoque, a minha questão principal é a área da tecnologia. Eu já fiz ali escrita criativa, que é escrever sobre cidadania, né, um projeto. Mas o que deu certo mesmo foi a ideia do podcast. Né? Inclusive, hoje, aqui, a maioria dos integrantes é do primeiro ano. Né? A primeira vez que eu fiz o projeto de podcast, pelo menos o esboço, né? Os meninos do terceiro ano se interessaram e me ajudaram. Nesse momento, são os meninos do primeiro ano. Foi o contrário. Exatamente. Esse ano, são os meninos do primeiro ano que estão aqui engajados, né, com força de vontade, se interessaram muito. Tanto é que eu só auxiliei vocês, né? Pois é. Vocês que deram aí Exato. o pontapé e estão desenvolvendo essa eletiva tão bem, né? Eu não esperava que fosse assim, mas ainda bem que está sendo. É que a gente tomou a frente de ser os apresentadores, né? Sim, apresentação, as meninas saem para gravar, né, para chamar a atenção. A criação do Instagram, né, do perfil do Instagram, do canal no YouTube. Eu não esperava, para ser bem sincero, eu não esperava nada disso. Né? Para mim, a eletiva seria uma coisa monótona, né? Infelizmente, é o que acontece por aí. Mas não. Né? Se não for a eletiva que teve mais sucesso, é uma das que tiveram sucesso. Por conta do interesse de vocês. Né? De tomar a frente, se interessarem e desenvolver o projeto. Né, que na maioria das vezes quem faz isso é o professor. O professor é muito atarefado. Sim. Muita gente pensa que ele fica sentado sem fazer nada, mas não. Né, fora da sala ele tem que fazer um monte de um processo imenso, burocrático. Aí pensa mais a eletiva em cima dele, né, a questão da culminância, mostrar o que foi desenvolvido durante a eletiva. Então isso dá muito trabalho. E eu fiquei muito feliz, na verdade estou feliz porque vocês se interessaram e desenvolver o projeto tão bem. E assim como o senhor disse, no nosso Instagram, no nosso YouTube, @Cipcast. Se alguém quiser se interessar em conhecer mais o nosso trabalho, tá lá no nosso Instagram, no nosso YouTube. E também, agora a culminância. O que o senhor projeta para essa culminância? A culminância tem várias ideias, mas a culminância em si, ela tem que ser algo bem rápido. E uma apresentação rápida, né, para mostrar o que foi desenvolvido durante esses 6 meses, esse primeiro semestre que a gente trabalhou. Eu estou pensando em... O Paulo também, né? Vocês, na verdade. Exato. É fazer um vídeo com um resumo, né, do que foi a eletiva. Tentar fazer ali em torno de 3 minutos, no máximo uns 5 minutos. Resumir 3 anos em 3 minutos. Exatamente. É uma tentativa de fazer com que esse trabalho seja mostrado para o povo da escola, né? Quem não teve a oportunidade de estar aqui com a gente e mostrar o nosso trabalho, né? Nesse vídeo aí de 3 minutos, no máximo 5 minutos. E se preparem, dia 25, nossa culminância, espero que vocês gostem. E os que não conseguiram participar, né, como o professor João Júnior disse, agosto tem a próxima seletiva, né? Se inscrevem e tomara que goste do nosso podcast. Sim, próximo semestre, né, que começa em agosto. Isso. Quem não conseguiu participar vai ter a oportunidade Exato. de participar dessa eletiva com alguma coisa. Tomara que não seja só dormindo, né, porque É complicado. é complicado. Exato. E o professor fica muito feliz quando tem esse envolvimento, né, a apresentação, a gravação, a edição. E a eletiva em si, ela é isso.
ela tem que ser desenvolvida por vocês, pelos Exato. alunos, não pelo professor. O professor vai elaborar o projeto, vai escrever, vai orientar, pronto. Quem desenvolve é o aluno. Sim. Outros professores que ainda não foram entrevistados vão ser entrevistados no próximo semestre. Temos até alguns projetos novos. Sim, sim. Que bom que você tocou no assunto. Para o próximo semestre, né, para a nossa próxima eletiva, a gente vai ver se consegue equipamentos novos ou alguns equipamentos além desses que a gente tem. E também tem ideia aí de camisa, né, caneca, que a gente está estudando e vai ver se cabe no orçamento. Coisas novas a vir. Exatamente. Coisas novas estão por spoiler, vir. sem muito spoiler. É só para deixar o pessoal curioso. Então foi isso, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, João Júnior, por ter aceitado este convite nosso professor que foi o criador do nosso podcast. Eu agradeço muito pela sua presença. E uma salva de palmas para o nosso professor.